Ralis e o Nacional de Iniciados, que tem estado no norte do país. A última prova foi o Rally Alvarinho, disputado na bela região minhota. E José Araújo parece embalado para a conquista do campeonato. Depois de ter ganho a Famalicão, José Araújo repetiu o triunfo no Alvarinho, apesar de muita luta que Vasco Ferreira, José Batalim e Álbio Pinto lhe ofereceram. No SEAT, terceira vitória consecutiva de Miguel Valentim é o fruto da experiência de um piloto repetente. Na primeira especial de classificação, Cristóval, José Araújo em Renault 5 GT Turbo, obteve o segundo melhor tempo, perdendo para Vasco Ferreira o mais rápido 2 segundos. A luta entre estes dois pilotos pelo comando do rally foi uma constante ao longo da primeira secção, disputada na zona de Melgaço. Também com início de prova muito rápido, José Batalim em Renault 5 GT Turbo perdia apenas 6 segundos nas duas primeiras especiais de classificação. Álbio Pinto revelava também um andamento rápido, mas em Paderno, um peão obrigou o piloto a perder alguns segundos. Fernando Madureira não conseguia acompanhar o ritmo dos homens da frente, perdendo para os mais rápidos 32 segundos após 4 especiais de classificação. Com o Toyota Corolla, José Peixoto não podia aspirar a melhores posições. De facto, os Renault 5 neste tipo de terreno são imbatíveis. Vasco Ferreira, em Renault 11 Turbo, começou por ser o mais rápido na classificativa de abertura, para na seguinte perder o tempo que tinha ganho em Cristóval e ficar empatado no comando do rally com José Araújo. Mas a terceira passagem por Cristóval foi fatal para as aspirações de Vasco Ferreira, que se atrasou ao furar no início do troço. O piloto do Renault 11 Turbo perdeu cerca de 1 minuto para José Araújo, que ficou assim sem oposição do seu principal adversário. Com os problemas de Vasco Ferreira, José Batalim passou a ser o novo segundo classificado, a somente 15 segundos do líder. Depois do tempo perdido com o peão, Álbio Pinto iniciou o ataque ao segundo lugar, aproximando-se de Batalim. Baixando ao sexto lugar, em consequência do furo registado na quarta classificativa, Vasco Ferreira perdia a garra com que tinha iniciado o rally. Nuno Batista, em Volkswagen Golf, registava alguns problemas na caixa de velocidades do seu carro, perdendo preciosos segundos para Manuel Aires. O piloto do Fiat impunha um ritmo diabólico à sua prova, efetuando bons tempos. Mas a sorte não estava do seu lado. Um furo na quarta especial comprometia as aspirações de Manuel Aires. José Barbosa, em Opel Manta, não conseguiu evitar uma saída de estrada, abandonando a prova no final da terceira passagem por Cristóval. Partindo para a segunda secção da prova com mais de 20 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, José Araújo controlou o seu andamento, não permitindo que os seus adversários se aproximassem. Com a primeira posição praticamente decidida, o interesse da prova estava na luta pelo segundo lugar, com José Batalim a defender-se dos ataques de Álbio Pinto. Mas este último começou a ganhar alguma vantagem sobre Batalim, que acabou mesmo por dar um ligeiro toque, perdendo o segundo lugar. Também envolvidos numa interessante luta pelo quarto lugar, Fernando Madureira em Renault 5 GT Turbo e Vasco Ferreira em Renault 11 Turbo. A superioridade do piloto de João Anjos foi evidente, não dando quaisquer hipóteses ao seu adversário. Classificação final do Rally Vinho Alvarinho, primeira posição para José Araújo, segunda posição para Álbio Pinto, terceiro José Batalim, quarto Vasco Ferreira e o quinto Fernando Madureira. No troféu SEAT Marbella, Miguel Valentim dominou do princípio ao fim o rally organizado pelo Sport Clube do Porto. O piloto vencedor das duas primeiras provas do campeonato teve que se aplicar a fundo no Rally Alvarinho.
José Baeta começou por se mostrar logo na classificativa de abertura, onde efetuou o melhor tempo, ex aequo com Valentim. Jorge Pinto foi também um dos principais animadores da prova, não perdendo muito tempo para os dois primeiros no decorrer da primeira secção. António Pintado estava colocado na quarta posição a 2 segundos de Pinto e tinha atrás de si Rui Madeira a somente 9 segundos. Miguel Matias surgia na quinta posição na expectativa de que algo sucedesse com os pilotos da frente. Na primeira passagem por Trutz, José Rodrigues e João Lopes sofreram uma saída de estrada que, por sorte, não teve consequências mais graves. Os pilotos não ganharam para o susto, sendo obrigados a abandonar a prova. Separados por poucos segundos, Miguel Valentim e José Baeta lutavam pela vitória no Rally Vinho Alvarinho. A experiência de Valentim foi fundamental para conseguir bater o seu adversário. Efetuando uma boa prova, António Pintado ascendeu ao terceiro lugar com o abandono de Rui Madeira. Miguel Matias terminou na quarta posição. No final do rally, vitória para Miguel Valentim. É verdade, ganhámos este terceiro rally do campeonato, não foi nada fácil, os novos valores deste ano estão a andar muito, estão a aparecer, o tempo foi sempre muito perto, andámos a discutir troço ao segundo, inclusive chegámos a perder alguns troços, portanto vai continuar a ser um bom campeonato, estou convencido. Classificação final do Rally Vinho Alvarinho, primeira posição para Miguel Valentim, segunda posição para José Baeta a 17 segundos, terceiro António Pintado a 34 segundos, quarto Miguel Matias a 50 segundos e o quinto António Faria a 1 minuto e 21.